A massa atômica de um átomo propriamente está contida no núcleo atômico, já que a massa dos elétrons é extremamente pequena perto da massa dos prótons e do nêutron. Então, a gente vai chamar de massa atômica A é igual ao número de nêutrons mais o número atômico do átomo, que equivale ao número de prótons. Então, você percebe que a massa atômica é basicamente a massa do núcleo, já que os elétrons pouco representam na massa total do átomo. E você tem uma unidade para essa massa atômica, que é a Unidade Internacional de Massa Atômica, denotada por U. 1U equivale à massa de 1/12 do carbono 12. Isso aqui também equivale à massa de um hidrogênio. Na verdade, 1U equivale à massa de um hidrogênio. Então, é bem simples o conceito de massa atômica. Agora vamos denotar então a massa de alguns elementos. O hidrogênio, como a gente viu, tem massa 1U. O oxigênio, 16U. O enxofre, 32U. O urânio, de 238U. O nitrogênio, de 14U. E assim por diante. Se você olhar na tabela periódica, você vai ter a massa de cada elemento. Só que lá geralmente vai ter um número decimal. Vai ter, por exemplo, aqui no hidrogênio, vai ter 1, alguma coisa, 1,0001. Esse número decimal significa que está contando também a massa do elétron. Só que é um número bem pequeno. Então a gente, meio que para facilitar os cálculos, a gente coloca como número inteiro. E é assim que vai ser dado nos vestibulares. Agora então vamos falar de massa molecular. Bem, a massa molecular é extremamente simples também. É simplesmente a soma da massa de todos os átomos que compõem essa molécula. Vamos pegar um exemplo. H2O. Aqui a gente tem o H e o oxigênio. Aqui a gente tem dois átomos de hidrogênio. E aqui a gente tem um átomo de oxigênio. A massa de hidrogênio é 1U. A massa de oxigênio é 16U. 2 vezes 1 é igual a 2. 1 vezes 16 é igual a 16. 2 mais 16, 18U. Então a molécula de H2O pesa 18U. Vamos pegar outro exemplo. A molécula de ácido sulfúrico, H2SO4. O H tem duas moléculas de H que pesa 1U. O S tem um átomo de S que pesa 32U. E o O tem 4 átomos de O que pesam 16U. E no final, 1 vezes 2 é igual a 2. 32 vezes 1 é igual a 32. 4 vezes 16 é igual a 64. 64 mais 32, 96. Mais 2, 98. Então vai dar 98U. Bem, agora vamos para outros conceitos importantes para a gente partir para o cálculo estequiométrico. Vamos para o conceito de massa molar e mols. Aqui nós temos a massa de alguns elementos. Agora vamos pegar um número bastante grande de átomos desses elementos. Vamos pegar um número exatamente igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos desses elementos. Quanto que pesa 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio? Eles pesam exatamente 1 grama. Quantos que pesam 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio? Pesam 16 gramas. Quantos que pesam 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono? Pesam 12 gramas. Ou seja, esse número está convertendo a massa desses elementos de massa atômica para massa convencional.
a qual a unidade é grama. E esse número aqui é chamado de constante de Avogadro. Ele é a quantidade de átomos ou moléculas que você precisa para converter o valor desse átomo ou molécula de unidade atômica, de massa atômica, para gramas. E essa quantidade de átomos ou moléculas, essa quantidade de alguma coisa é chamada de mol. Ou seja, 1 mol de alguma coisa é 6 vezes 10 elevado a 23 dessa coisa. 1 mol de sapatos é 6 vezes 10 elevado a 23 sapatos. 1 mol de lápis é 6 vezes 10 elevado a 23 lápis. E 1 mol de átomo é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, 1 mol de hidrogênio pesa 1 grama. 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas. E assim por diante. 1 mol de sódio pesa 23 gramas. E 1 mol de lítio pesa 3 gramas. Na verdade, a massa do lítio aqui é 6 gramas. Estava pegando o número atômico. Na verdade, é a massa atômica do lítio, que é 6U, que 1 mol vale 6 gramas. Outro conceito importante é a quantidade de matéria, denotada por N. N, que é a quantidade de matéria, é dado pela massa que contém em um certo volume sobre a massa molar. Vamos dar um exemplo. Em um recipiente qualquer, nós temos 64 gramas de enxofre. Eu quero saber a quantidade de mols, ou seja, a quantidade de matéria que tem nesse recipiente. Eu quero saber a quantidade de matéria, quantidade de enxofre, de mols de enxofre que tem nesse recipiente. Então vamos lá. Dado que a massa molar do enxofre é igual a 32 gramas. Então é muito simples. N igual a 64, desculpe, sobre 32. Isso dá 2 mols. Então, nesse recipiente tem 2 mols de enxofre. Vamos então a outro exemplo um pouquinho mais complexo. Em um pote tem 1 kg de glicose. Qual é a quantidade de matéria de glicose? Qual é a quantidade de mols de glicose que tem nesse recipiente? Então vamos lá. 1 kg de glicose equivale a 1000 gramas. Agora vamos calcular a massa molecular e depois a massa molar da glicose. Vamos lá. C tem 6 átomos de C vezes a massa molar, que é 12 gramas. Aqui temos hidrogênio, 12 átomos de hidrogênio, pesando 1 grama a massa molar. E oxigênio, temos 6 átomos de oxigênio, pesando cada 16 gramas. Aqui, já de cara, a gente vê que vai dar 12. Aqui vai dar 72. E 6 vezes 6 vai dar 96. Somando isso aqui vai dar 180 gramas. Então a massa molar da glicose é 180 gramas. Agora vamos calcular a quantidade de mols. Vai ser 1000 sobre 180, que vai dar 5,555 mols de glicose. Então, nesse pote tem 5,555 mols de glicose. Então vamos ao cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico vai relacionar essas grandezas que vimos até agora e também algumas outras, como volume, pressão, temperatura, energia, entre outras grandezas físicas e químicas. Então o cálculo estequiométrico vai dar uma relação quantitativa entre essas grandezas, geralmente feitas em forma de regra de 3, que é muito simples
e quem sabe multiplicação e divisão vai tirar isso de letra. E é um conteúdo extremamente pedido nos vestibulares. Então vamos ao primeiro problema, a um exercício simples. Sabendo que o gás nitrogênio, em condições normais de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros, calcule quanto volume ocupará 340 gramas do gás nitrogênio em CNTP, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, sabendo que sua massa molar é de 14 gramas. Então a gente vai ter que fazer uma relação entre massa, quantidade de matéria e volume. Vamos lá, primeiro vamos calcular a massa molar do gás nitrogênio. O gás nitrogênio é N2. Foi dado que o nitrogênio sozinho, o átomo de nitrogênio, pesa 14 gramas. E existe 2 átomos de nitrogênio nessa molécula. Então vai ser 2 vezes 14, que vai dar 28 gramas. Beleza, essa é a massa molar do gás nitrogênio. Agora vamos calcular a quantidade de matéria. Quantidade de matéria é a massa sobre a massa molar. Isso daqui vai ser 340 gramas sobre 28 gramas. Que vai dar 12,14 mols de gás nitrogênio. Agora vamos calcular quanto volume ocupa 12,4 mols de nitrogênio. Se 1 mol em CNTP ocupa 22,4 litros, quanto ocupará 12,14? Beleza. X é igual a 12,14 vezes 22,4 dividido por 1. No caso aqui, qualquer coisa dividido por 1 vai dar essa mesma coisa. Então você pode desprezar. Então essa multiplicação aqui vai dar 291,93 litros. Então 340 gramas de gás nitrogênio em condições normais de temperatura e pressão possui 291,93 litros. Ou melhor, ocupa 291,93 litros. No próximo vídeo faremos mais exercícios tirados de vestibulares. Então, falou e até o próximo vídeo.